Bom dia, meu nome é Nicole e eu vou falar sobre o contexto histórico da revolta de Felipe dos Santos. Também conhecida como Revolta de Vila Rica, este movimento nativista ocorreu no ano de 1720 na região de Minas Gerais, durante o período do ciclo do ouro. A região de Minas Gerais produzia muito ouro no século XVII. A coroa portuguesa aumentou muito a cobrança de impostos na região. O quinto, por exemplo, era cobrado sobre todo outro extraído, 20% todo ouro extraído, 20% ficavam com Portugal. Esta cobrança ocorria nas casas de fundição. Era proibida a circulação de ouro em pó ou em pepitas. Quem fosse pego desrespeitando as leis portuguesas era preso e recebia uma grave punição. Degredo para a África era a principal. A revolta durante quase um mês. Os revoltosos pegaram em armas e chegaram a ocupar Vila Rica. Diante da situação tensa, o governo da região, Conde de Assumar, chamou os revoltosos para negociar, solicitando que abandonassem as armas. Após acalmar e fazer promessas aos revoltosos, o conde ordenou as tropas para que invadissem a vila. Os líderes foram presos e suas casas incendiadas. Felipe dos Santos, considerado líder, foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Como consequência, a coroa procurou limitar as vias de acesso às minas e o escoamento da produção, visando inibir o contrabando e a evasão fiscal. Para facilitar essa tarefa, foi criada a Capitania de Minas Gerais, separada da Capitania de São Paulo. Os revoltosos realizaram uma marcha até a sede do governo da capitania em Mariana, e como o governador Conde de Assumar não tinha como barrar a força dos donos das minas, ele prometeu que as casas de fundição não seriam instaladas e que o comércio local seria livre de impostos. Os rebeldes voltaram então para Vila Rica, de onde haviam saído. Aproveitando a trégua, o conde mandou prender deportados para Lisboa. Mas Felipe dos Santos foi condenado e executado. Assim, essa revolta não conseguiu cumprir seu objetivo e foi facilmente sufocada pelo governo. Felipe dos Santos foi morto porque ele e sua tropa demoliram as casas de fundição, porque seu caráter nativista e de protesto contra a política metropolitana. Muitos historiadores consideram este movimento como um embrião da Inconfidência Mineira, 1789. Bom dia a todos, meu nome é Pedro. Eu vou falar onde aconteceu a revolta de Felipe dos Santos. A revolta aconteceu na Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, onde hoje é a cidade de Ouro Preto. Sobre o líder da revolta, Felipe dos Santos. Filipe dos Santos Freire nasceu em 1680 em Portugal, sendo enforcado em 1720, aos 40 anos, por consequência da Revolução. Filipe era um rico fazendeiro e tropeiro, dono de tropas de mulas para transporte de mercadorias. Com seus discursos e ideais, atraiu a atenção das camadas mais populares e da classe média urbana de Vila Rica. Ele defendia o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização metropolitana. Motivo da revolta: as novas medidas da coroa portuguesa estavam prejudicando os donos das minas de ouro. Essas medidas visavam acabar com o contrabando do ouro em pó e consistiam no aumento de impostos, das punições e da fiscalização. A coroa portuguesa decidiu instalar algumas casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras, com o selo do Reino de Portugal. E nessa mesma ocasião era recolhido o quinto. A cada 5 barras de ouro, uma ficava para Portugal. E dessa forma, apenas ouro em barras que tivesse o selo real deveria ser comercializado. E essas medidas tinham como objetivo acabar com o contrabando paralelo de ouro em pó e em pepitas, consequentemente também prejudicando o lucro dos donos das minas. Então, esses donos das minas organizaram a revolta de Vila Rica para acabar com as casas de fundição, com os impostos e com o forte controle que Portugal exercia. Como consequências, a coroa procurou limitar as vias de acesso às minas e o escoamento da produção, visando inibir o contrabando e a evasão fiscal. Para facilitar essa tarefa, foi criada a Capitania de Minas Gerais, separada da Capitania de São Paulo. Os revoltosos realizaram uma marcha até a sede do governo da capitania em Mariana. E como o governador Conde de Assumar não tinha como barrar as forças dos donos das minas, ele prometeu que as casas de fundição não seriam instaladas e que o comércio local seria livre de impostos.